pesquisa, ela explora o manejo da técnica de cooperação de atos enquanto ferramenta processual para agilizar o processo e também estuda a possibilidade de otimizar os atos concertados através do uso da inteligência artificial. Assim, o objetivo é se compreender como os atos concertados podem ser manejados pelo jurista para tornar o processo mais célere e condizente com a sua nova realidade, conciliando também essa técnica com a utilização da inteligência artificial. Para tal, nós lançamos mão do método bibliográfico, mediante análise doutrinária, e também análise legal dos artigos 67 e 69 do CPC e do texto constitucional. Fizemos também um levantamento de dados acerca do Sistema de Cooperação Nacional, elaborado pelo CNJ, através do envio de e-mails a juízes de cooperação, bem como foram feitas solicitações pedindo informações quantitativas e qualitativas sobre os atos de cooperação praticados após a nova redação do CPC. Portanto, o CNJ, ao lançar a recomendação número 38 de 2011, deu margem para uma releitura da cooperação nacional, a qual caminha no sentido de abolir a dependência exclusiva das cartas precatórias e rogatórias como meio de comunicação entre juízes. Assim, pensando em desburocratizar o diálogo judicial, criaram-se os núcleos de cooperação, que são comandados pelo juiz cooperante, que é responsável, então, por impulsionar esses pedidos de cooperação, que são elencados em lei, no artigo 69 do CPC, de forma não taxativa. E dentre eles nós temos o nosso objeto de pesquisa, que é o ato concertado, que ganhou maior protagonismo no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. Portanto, as características da cooperação nacional começam com o dever de recíproca cooperação, que é trazido em lei como uma incumbência aos juízes cooperantes de colaborarem entre si, independentemente de sua competência, promovendo essa cooperação judicial célere e eficiente. Temos também que qualquer ato processual pode ser objeto do pedido de cooperação, que deve ser prontamente atendido e que prescinde de qualquer formalidade legal. Por último, o artigo 69, nos seus incisos do 1 ao 4, ele elenca de forma exemplificativa algumas formas de cooperação, por exemplo, o auxílio direto, a reunião ou pensamento de processos, a prestação de informações e os atos concertados entre juízes cooperantes. Nós temos também a classificação do professor Fred Didier Júnior, que é dividida em 3 categorias, começando pela cooperação por solicitação, que é aquela que se dá mediante a prática de um ou alguns atos determinados, sendo ela um tipo cooperativo relativamente simples, porque ela integra o conjunto de cooperação ativo-passiva e é feita também preferencialmente por via eletrônica. A cooperação por delegação é a que se caracteriza pela transferência de competência que ocorre entre juízos vinculantes para a prática de determinado ato processual, mas com a diferença que aqui nós temos um caráter hierárquico entre esses órgãos judiciais cooperantes, sendo que um deles é necessariamente hierarquicamente superior ao outro. E, por fim, a cooperação por concertação ou cooperação negociada, ela se distingue porque ela possui esse caráter negocial, já que ela envolve a celebração de um negócio jurídico de direito público. Então, nela há um consenso estabelecido entre esses órgãos judiciais que visa facilitar o trâmite processual e o bom andamento da lide. Nesse ponto, a gente vai destacar o entendimento da inteligência artificial. Então, a gente tem 2 pontos principais aqui. Primeiro, acúmulo de processo judiciário e adesão da inteligência artificial. Então, destaca que o grande acúmulo dos processos no estado do Paraná, por exemplo, no ano de 2013, através de uma pesquisa realizada pela Gazeta do Povo, houve mais de 26 comarcas sem juiz, resultando em 63 mil ações estacionadas nesse judiciário. Se levar em conta uma pesquisa realizada pelo site Valor Econômico, que destacou que o STF, em conjunto com o STJ, levaria quase 10 anos para acabar com o acervo de processos, sendo mais de 2,3 milhões parados em todo o país à espera das decisões desses tribunais superiores. Portanto, a gente nota aqui uma aderência da tecnologia para tornar efetiva a celeridade processual, sendo aplicado atualmente em mais de 27 tribunais brasileiros e estaduais, contando com 5 sistemas de tecnologia aplicada. Inclusive, a inteligência artificial, o Victor, utilizado pelo STF, que está em aplicação desde 2019, ele é responsável pela sistematização da jurisprudência da Suprema Corte, bem como o projeto Sócrates, que tem como função a redução de processos que aguardam julgamentos dos tribunais de todo o Brasil, facilitando aqui a aplicação de precedentes. Já nesse ponto, a gente destaca o uso da inteligência e o conceito de atos judiciais. Bom, nesse momento a gente verifica que a inteligência artificial é estabelecida através de padrões, regras e reprodução de condutas humanas, o que pode se utilizar dessa tecnologia
para a concertação de atos. Por exemplo, né, temos aqui a triagem processual. A triagem processual ela vai ser utilizada através da jurimetria, porque a jurimetria, estatisticamente, ela favorece o curso das decisões judiciais. Como? O objetivo dela é dar concretude às normas e instituições, descrevendo o judiciário como um grande gerador de dados. Então, é possível, através dele, estimar resultados e oferecer respostas pontuais para as ações judiciais em curso, com base de probabilidades e estatísticas extraídas do banco de dados de determinada vara ou tribunal. Já o procedimento de segurança, né? A gente precisa que esse ambiente seja seguro, porque ataques, cyberataques, a gente vai evitar isso através de um ambiente criptografado para resguardar o sigilo desses dados, então recomendando aí um implemento dessa cibersegurança, né, dentro desses núcleos de cooperação. Além disso, temos as intimações, as citações e as notificações de atos, né? Ela é adotada pelos tribunais que possuem um banco de dados geral para que pudesse ser interrelacionado com os núcleos de cooperação em território nacional. Então, é uma forma de criar uma verdadeira rede de informações que resguardasse apenas algumas informações peculiares. E aqui temos a coletivização da prova, que é uma técnica que consiste em analisar fatos em comum que possibilitam ser objeto de uma prova em incidente separado. Então, assim, mesmo que seja uma competência completamente absoluta e não integra ali o polo passivo, pelos núcleos de cooperação, isso vai ser possível. Temos a centralização dos processos repetitivos e também as execuções de decisões judiciais, que é uma operabilidade do sistema inteligente de cooperação, que identifica a LIDE, e organiza essas ações diferentes de juízes em um grupo e notifica o juiz de cooperação para que ele proceda ou não com a concertação de ato. Então, por fim, aqui o ato concertado, ele é compatível com a nossa jurisdição, é um sistema de competência vigente, ele visibiliza ali facilitar essa celeridade processual e principalmente com essa implementação dos núcleos, ele vai aí ter um diálogo transjudicial e sério e eficiente.